Sua empresa já precisou de dinheiro em caixa, mas não tinha o suficiente? Vou te contar de forma simples como eliminar com as preocupações com caixa, com alguns métodos fáceis de aplicar e que terão resultados incríveis para o seu negócio. Você provavelmente já passou por uma crise, mas e sua empresa? Então, bora pro vídeo! Se em períodos considerados normais já é importante ter caixa disponível para cobrir as operações diárias da sua empresa, imagine em meio a uma crise. Mas surge então a pergunta: quanto de caixa ter para não ter dificuldades, seja qual for a situação? A resposta não é única, mas nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples e prática, focando no que realmente importa para a sua empresa. Meu nome é Thiago Marques, do canal Homens de Negócios. Antes de qualquer coisa, eu queria te convidar a nos seguir no perfil do Instagram e acessar o nosso site para conferir os nossos artigos. Para que nossos vídeos apareçam para mais pessoas, deixe o seu gostei. Isso é muito importante para que o canal cresça e mais pessoas que querem começar bem o próprio negócio possam ter acesso a um conteúdo gratuito e de qualidade. Antes de mais nada, para que você obtenha maior proveito, sugiro que assista ao vídeo que aparecerá aqui no card. Antes de irmos à prática, precisamos alinhar alguns conceitos para que você não fique aí boiando e entenda a lógica de ter caixa disponível para facilitar a tomada de decisões da sua empresa no dia a dia. Assim como temos um manual de instrução para operar um equipamento, utilizar um software, uma ferramenta, por exemplo, existem algumas técnicas de gestão de caixa que comprovam gerar resultados excelentes, inclusive em períodos de crise. Para que você possa primeiro acompanhar o raciocínio, vamos primeiro conceituar dois termos que vão te ajudar a visualizar melhor o que deve ser utilizado na gestão de caixa. Tá bom. Um é o balanço de transações e o outro é o balanço de prevenção. O balanço de transações significa que o nível de caixa disponível precisa ser o suficiente para cobrir as saídas de caixa. Em outras palavras, a sua empresa precisa ter dinheiro suficiente para conseguir comprar matéria-prima, pagar os salários dos funcionários e demais passivos operacionais e remunerar os acionistas ou cotistas por meio da distribuição dos lucros. Já o balanço de prevenção significa que o valor das entradas e saídas de caixa são imprevisíveis, pois podem variar para cima ou para baixo dependendo da época do ano ou dos eventos, que podem favorecer ou prejudicar o seu negócio. Portanto, dependendo do setor no qual a sua empresa atua, pode ter uma variação muito grande nos fluxos de caixa. Por isso, então, surge a necessidade de ter um caixa de segurança. Além dos valores disponíveis, a empresa não pode perder uma venda por não ter o suficiente para poder cobrir os descontos que poderão ser concedidos aos clientes. É melhor, então, oferecer um desconto e ter o caixa suficiente para poder cobrir esse valor do que perder a venda, não é mesmo? Quer dizer, às vezes não. Então, uma das principais técnicas para a gestão do caixa é a sincronização do fluxo de caixa. Essa técnica pressupõe que, se você recebesse um dinheiro somente uma vez no ano e depositasse no banco, poderia ter a liberdade para poder sacar, fazer transferências e pagamentos sempre que fosse necessário. Ou seja, sempre que fosse preciso comprar matéria-prima, pagar os sócios, ter uma reserva de segurança contra as variações do fluxo de caixa e ainda ter o suficiente para oferecer desconto para o seu cliente, seria possível sem ter que pegar dinheiro emprestado no banco. Portanto, sem que as operações da empresa fossem prejudicadas, isso seria então o melhor dos mundos. Mas, como o caso é que para a maioria das empresas não é assim que funciona, vamos pressupor então como acontece no dia a dia. Em um cenário em que a empresa recebe dos clientes o dinheiro das vendas feitas uma vez por semana, aconteceriam muitos descasamentos de prazo, de recebimento das vendas realizadas e dos gastos necessários para que a empresa permaneça funcionando e ainda remunere os sócios durante o ano. Então é preciso ter muita atenção aí no fluxo de caixa e planejar muito bem os prazos para pagamento para que não falte dinheiro bem naquele momento de pagar suas contas. Tá bom. O canal Homens de Negócios é o parceiro do empreendedor e vai auxiliar vocês aí nessa tarefa, deixando o nosso site hdnegócio.com,
uma simples planilha funcional para o planejamento do fluxo de caixa da sua empresa, para obtermos o melhor nível de caixa possível, de modo que nem falte dinheiro para as compras de matéria-prima, pagamento de salário, remuneração dos sócios e cobertura de variações do fluxo de caixa, e também nem exceda o necessário de forma improdutiva, que é quando o dinheiro em caixa é maior do que o necessário. O caixa é considerado improdutivo quando parte do dinheiro que excede o necessário para as operações da empresa poderia estar rendendo juros por meio das aplicações financeiras, mas está parado, está lá perdendo valor para a inflação. Vamos analisar um dos modelos que buscam prever esse nível ótimo de caixa. Um dos modelos é o de Baumol. E o que vamos analisar é o modelo de Miller e Orr. O modelo de Baumol, ou modelo de lote econômico, pressupõe fluxos de caixa estáveis, em que as saídas e entradas de dinheiro sejam periódicas e contínuas. Por isso, vamos ficar somente no conceito para poder saber que ele existe. Mas para aqueles que tiverem curiosidade, visitem o nosso site para poder saber melhor a respeito. Lá vocês vão encontrar muitos conteúdos que podem te ajudar a estruturar melhor a sua empresa para poder atingir um patamar diferenciado sobre mentalidade, investimentos, educação financeira e muitos outros materiais gratuitos para você aumentar a produtividade e os resultados. A técnica de gestão de caixa que vamos utilizar é de Miller e Orr, que retrata a melhor realidade das empresas, porque pressupõe que os fluxos de caixa variam ao longo dos meses e por isso vamos abordá-lo com maiores detalhes. Essa técnica se aplica melhor à realidade porque é mais prática em situações de incerteza das entradas e saídas de caixa. Ele admite que existirão fluxos de caixa que ainda não sabemos quanto as entradas e saídas de caixa vão variar em busca de prevenção com antecedência. Por esse motivo, podemos comparar o modelo que determina um nível de caixa ótimo ao volume de água de um rio, que aumenta ou diminui de acordo com o volume de chuvas em determinado período do ano. Do mesmo modo, quando o volume de entradas líquidas de dinheiro atinge o limite superior, ou ponto máximo, e enche o caixa da empresa, o que exceder deve ser aplicado em títulos públicos ou privados que rendam juros e seja de fácil venda para casos de necessidade, ou seja, títulos que possuem liquidez diária. Já quando o volume de entradas líquidas de dinheiro atinge o limite inferior, ou ponto mínimo, e esvazia o caixa da empresa, o que faltar deve ser resgatado dos títulos públicos ou privados que foram comprados nos momentos em que o caixa estava excedendo o ponto máximo. Atente-se para a expressão entradas líquidas de dinheiro, que são as entradas menos as saídas de dinheiro da empresa durante determinado período. Em outras palavras, é o fluxo de caixa da empresa. Sobre os títulos públicos e privados disponíveis para tal finalidade de aplicação e resgate do excedente de caixa, é um assunto para outro vídeo de detalhamento maior. Já adiantando, o limite inferior representa um mínimo de caixa aceitável disponível na conta da empresa, que seja capaz de cobrir os gastos do período, que sejam custos fixos, custo de oportunidade e variação esperada no saldo do caixa. Para visualizar e entender o que o modelo nos propõe, vamos analisar essa ilustração de exemplo. Nela, podemos ver que foram estabelecidos dois limites. O limite superior, representado na figura pela linha tracejada H, e o limite inferior, representado pela linha tracejada letra L. Além disso, podemos verificar também o nível de retorno, ou nível ideal de caixa, representado pela letra Z. Podemos observar então que no momento T1, o nível de caixa atingiu o ponto máximo ou limite superior. Portanto, o saldo de caixa que excede o nível superior deve ser aplicado na carteira de títulos públicos ou privados, conforme já vimos. Aí, a conta a ser feita é H menos Z e o resultado é a quantidade de dinheiro que deverá ser aplicado nos títulos. Desse modo, o caixa reduz para o nível Z. Já no momento T2, o saldo em caixa atinge o limite inferior e fazendo com que seja necessário, então, o resgate das aplicações feitas nos títulos para poder recompor o caixa que falta. Isso vai reequilibrar o nível de caixa da empresa e trazer ele de volta para o nível ideal Z. Podemos ver então que a técnica de gestão de caixa de Miller e Orr busca reduzir o custo de necessidade de caixa, definindo um limite superior e um limite inferior. Ele pode variar então dentro desses limites
sem a necessidade de interferência. O Z, ou caixa ideal, incorpora essa variação dos fluxos de caixa e custos relacionados à gestão do caixa. Não se preocupem tanto aí com a equação, porque eu vou deixar no site uma planilha que faz todos os cálculos necessários para poder saber o nível ótimo de caixa da empresa, o quanto precisa ser aplicado ou resgatado nos títulos, caso atinja o ponto máximo ou mínimo de caixa. Mas para que possamos entender a lógica por trás do nível ideal ou nível ótimo de caixa, para aqueles que curtem a fórmula aí, vamos fazer uma equação que pode ser representada da seguinte forma. A variável Z é a meta ou caixa ótimo da empresa e pode ser encontrado multiplicando 3 vezes o custo fixo das transações com títulos negociáveis B vezes a variância dos saldos líquidos diários de caixa, representado pelo desvio padrão ao quadrado, dividido por 4 vezes a taxa de juros diária de títulos negociáveis I, tudo isso elevado a 1/3. E no final, somamos o limite inferior L, que representa o saldo mínimo de caixa. O B representa, então, os custos administrativos referentes à conversão de títulos em caixa. Ele é um custo fixado para cada operação de compra e venda dos títulos. As compras ocorrem quando o caixa atinge um limite superior H e precisa ser aplicado nos títulos, e as vendas ocorrem quando o caixa atinge um limite inferior L, quando é necessário o resgate dos títulos para poder repor o nível ideal de caixa, que será então o dinheiro disponível de imediato para a empresa. A variância, ou desvio padrão ao quadrado, representa os valores que correspondem ao fluxo de caixa necessário para a empresa. A taxa I representa os rendimentos diários que a empresa deixa de receber se manter o dinheiro em caixa ao invés de comprar títulos que pagariam juros para ela. Esse I é conhecido também como custo de oportunidade, justamente porque a empresa poderia estar recebendo esses juros das aplicações em títulos, mas teve que deixar o saldo parado para algum compromisso financeiro. Como visto na figura, existe um limite superior e inferior. Como então saber qual o valor de cada limite que vai estabelecer a quantidade máxima e mínima de caixa necessária para que a sua empresa sobreviva? Então, o limite superior é 3 vezes o caixa ideal, ou seja, 3 vezes Z. Lembremos então, na matemática básica, em que o resultado é influenciado de forma direta pelas variáveis que estão no numerador e inversamente pelas variáveis que estão no denominador. Acompanhe o seguinte raciocínio. Podemos verificar pela equação que o nível de caixa ideal está diretamente relacionado com o custo fixado para que cada operação de compra e venda dos títulos representados pela variável B e inversamente ao custo de oportunidade, que está representado aí pela letra I. Se aumenta o nível de caixa ideal Z, aumenta o custo fixado B e reduz o custo de oportunidade, e vice-versa. Além disso, o caixa ideal está diretamente relacionado também com a variância do saldo de caixa necessário para o funcionamento da empresa. Portanto, aquela que apresentar o fluxo de caixa sujeito a maior incerteza precisa manter uma média de caixa maior. Isso depende do setor no qual a sua empresa atua, como varejo, setor alimentício, farmacêutico, dentre outros. Com essa lógica, entendemos então que a equação ideal que considera o custo de aplicação e resgate em títulos quando o caixa da empresa atinge um limite superior ou inferior. Ele considera a probabilidade da empresa receber mais ou menos dinheiro no mês seguinte, ou seja, o quão incerto seria aí receber o que é esperado. Considera também, na parte do denominador da equação, o custo de oportunidade. Por ele entendemos ser o custo da escolha entre deixar o dinheiro no próprio caixa ou realizar a compra do título para poder aumentar o recebimento dos juros pagos por esses títulos. Vamos partir então para o exemplo. A empresa já deu certo? Verificou que para comprar e vender títulos teria um custo administrativo B de R$100 por mês, o custo de oportunidade de 0,8% ao mês e variância dos fluxos de caixa dos últimos 12 meses de R$40 mil. Qual seria então o caixa ideal e o limite superior, caso não fosse necessário nenhum valor mínimo de caixa? Como vocês podem ver, o caixa ideal é de R$ 721,12. O limite superior, representado por H, é 3 vezes ele, R$ 2.163,36. Os valores em caixa
que excederem os 2.163,36 devem ser aplicados em títulos. Caso essa empresa, de exemplo, estivesse com R$2.000 em caixa e recebesse mais R$500 líquidos, ela ficaria com um caixa acumulado de R$2.500, certo? Considerando que essa empresa não tivesse necessidade de um valor mínimo de caixa, conforme o exemplo, o limite superior de caixa seria de R$2.163,36 e o caixa ideal seria os R$721,12. E a diferença entre o caixa acumulado e o caixa ideal deveria ser aplicada em títulos, sendo então R$2.500 menos R$721,12, R$1.778,88 aplicados, reequilibrando para o valor ideal de caixa da empresa. No entanto, e se essa empresa tivesse um custo fixo mensal de R$2.500, com pagamento de salário, conta de água, energia, aluguel, espaço, dentre outras despesas, R$3.000 para poder pagar os sócios, R$500 para contingências. Nesse caso, a diferença seria que o caixa ideal deveria ser somado a esse limite inferior, que nesse exemplo seria de R$6.000 de caixa mínimo, mais R$721,12, totalizando R$6.721,12 de caixa ideal. O limite superior seria 3 vezes esse valor, resultando no valor máximo permitido para manter em caixa R$20.163,36. Resumindo, o valor ideal de caixa é de R$6.721,12, o valor mínimo R$6.000 e o valor máximo R$20.163,36. Caso o caixa acumulado da empresa esteja em R$20.000 e tenha uma entrada líquida de R$5.000, deverá ser aplicado em títulos o novo valor acumulado de R$25.000 menos o caixa ideal R$6.721,12, sendo recomendado comprar R$18.278,88 em títulos, voltando o nível de caixa ideal acumulado para a empresa. Nesse caso, o caixa acumulado ultrapassou o limite superior aceitável e, por esse motivo, foi recomendada a aplicação em títulos conforme calculamos. No entanto, e se o caixa acumulado está em R$8.000 e seja necessário desembolsar R$5.000 para a despesa operacional? Nesse caso, será rompido o limite inferior, definido em R$6.000, pois, com esse desembolso, o caixa da empresa vai ficar em R$3.000. Portanto, deverá ser resgatado dos títulos a diferença entre o caixa ideal, de R$6.721,12, e o caixa de R$3.000, totalizando R$3.721,12 a ser vendido em títulos para ter um reequilíbrio do caixa da empresa. Apenas a título de curiosidade e conhecimento também, esse modelo se assemelha muito à política cambial do Brasil, que adota um modelo chamado flutuação suja, ou dirty float, em que há um limite superior, há um limite inferior e a meta a ser atingida, podendo o câmbio variar aleatoriamente dentro daquela faixa de cotações sem que seja necessária a intervenção do Banco Central. Aprendido sobre esse modelo de caixa de Miller e Orr, ressalto que empresas que possuem um endividamento alto são mais frágeis e devem ter um nível de caixa mínimo maior devido às saídas de caixa mensais serem igualmente maiores. Conforme observamos atualmente, períodos de grande incerteza proporcionam uma redução do consumo das pessoas, consequentemente do faturamento das empresas. Por esse motivo, é muito importante ter um caixa suficiente para poder suportar esse período e manter a sua empresa funcionando. Deixe então a seguinte reflexão: caso a sua empresa não estivesse faturando por 3 meses seguidos, mantidos os custos fixos e demais desembolsos mensais de rotina, ela seria capaz a honrar com os compromissos sem ter que recorrer a empréstimos? Espero que tenham gostado desse vídeo, que seja capaz de te ajudar a tomar melhores decisões de caixa para a sua empresa e também a passar por períodos conturbados sem que a sua empresa vá à falência. Mande esse vídeo para toda a sua rede de empresários que você conhece. Esse vídeo poderá ser útil para que mais empresas sobrevivam em períodos de grandes riscos e grandes incertezas. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, baixe a sua planilha lá no site e até o próximo vídeo.